PVC, algum jogo que te chamou a atenção sobre o mais complicado, assim? Quem é que se deu mal e quem é que se deu bem, rapidamente? Botafogo se deu mal. Vai pegar o Vitória, que é forte. O Vitória tinha 23 jogos sem perder em casa, vai perder o Palmeiras no final de semana. Fortaleza e Vasco. Fortaleza e Vasco é muito difícil para o Vasco, mas desde que o Fortaleza voltou para a Série A, sabe que eu não sou supersticioso de dar azar, e eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Desde que o Fortaleza voltou para a Série A, são 6 jogos contra o Vasco, 2 vitórias para cada lado e 2 empates. Então o Vasco tem conseguido jogar bem contra o Fortaleza. O Vasco pode ter uma vida difícil, era melhor pegar o outro caminho. E os times de Série A contra a Série A, né? Que são Bahia e Criciúma, Botafogo e Vitória, são os 2 jogos de A contra A. Porque o Juventude também internacional, o Juventude também contra o Internacional. São jogos complicados. Casão, jogos mais complicados e quem é que se deu bem no sorteio, na tua opinião? O Grêmio se deu bem, Flamengo, Palmeiras, eu acho que se deu bem, o Flamengo, né, com o Amazonas. O São Paulo, aparentemente, parece que se deu bem, mas a distância, como o PVC falou, vai ser complicado esse jogo para o São Paulo, muito complicado. Assim, eu queria destacar um jogo aqui, que é Bahia e Criciúma. Bahia e Criciúma, na minha opinião, esse aí é o tipo de jogo que depende muito do mando de jogo na segunda partida. Porque eu acho que é um jogo muito parecido e com regiões completamente opostas. Você vai jogar num calor enorme e você pode pegar um frio enorme também, dependendo do que pode acontecer. Quarta-noite, quinta-noite, tudo pode acontecer, tanto em Salvador como lá em Criciúma, né? Então, talvez a distância, o mando de jogo e a temperatura possa decidir esse confronto. É verdade. Aqui, ó, a gente está com uma enquete no ar a partir de agora, quando nós já conhecemos os adversários, os sorteios, os times, os enfrentamentos da terceira fase da Copa do Brasil. A gente está querendo saber qual o confronto mais equilibrado dessa fase da competição. Temos 4 opções: Botafogo contra o Vitória, o Vasco contra o Fortaleza, o Inter contra o Juventude ou o Atlético Mineiro e Sport. Essas são as opções que nós temos com a enquete que já está no ar. Participe aqui e mande o seu comentário também no chat da live, deixando sempre o teu like, a meta é 2.000. Daqui a pouco volta o sorteio com a ordem dos mandos de campo. PVC, qual o jogo mais equilibrado, na tua opinião, dessa etapa que nós tivemos sorteados agora há pouco? Internacional e Juventude, até porque a gente sabe que os últimos 3 jogos foram uma vitória do Inter e 2 empates no mata-mata, que classificaram a Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho. Atlético e Sport, porque o Sport está no momento de crescimento e precisa dessa afirmação avançando na Copa do Brasil. Acho que são os 2 mais equilibrados. O Palmeiras se deu bem, em teoria. Botafogo de Ribeirão Preto, estava olhando aqui o retrospecto. O Botafogo não faz gol no Palmeiras desde 2014. São 7 vitórias do Palmeiras e um empate nesse período. Claro que a gente não está olhando para o futuro, está olhando para o passado para projetar, entender que no passado recente não houve problema do Palmeiras com o Botafogo de Ribeirão Preto. Não quer dizer que não vai haver no próximo jogo. Mas a gente precisa olhar para algum lugar e o retrospecto indica o Palmeiras favoritíssimo. E não tem viagem, né? Tem uma viagem curta para Ribeirão Preto, são 3 horas de carro, 3 horas e meia de carro ou 40 minutos, meia hora de avião. Então é uma viagem muito tranquila para um jogo teoricamente simples. E acho que os confrontos de Série A contra a Série A, o Casão destacou Bahia e Criciúma, o histórico em Série A de Bahia e Criciúma são 3 vitórias para cada lado e 4 empates. Ou seja, o histórico em Série A reforça o que o Casão está dizendo. É muito equilíbrio nesse jogo e se você tiver, dependendo da temperatura, calor na Bahia, frio em Criciúma, é um jogo muito difícil para os 2 lados. Marinho, eu queria... Não, porque o PVC falou viagem curta, né, PVC? Quando é Campeonato Paulista, a gente fala assim, porra, vai até Ribeirão Preto, uma viagem longa. Mas quando você pega Brasil, viagem curta. Depende do campeonato que está disputando, a viagem fica curta ou longa, né? Exatamente. Mas antigamente, você ia para Ribeirão Preto de ônibus. Mas eu lembro de 84, quando o Márcio Papa era diretor de futebol do Palmeiras, que ele começou a fazer viagem para Marília de avião. E era na época, faz 40 anos, era uma modernidade. Ir para Marília de avião.
Porque Marília são 4 horas e meia de ônibus. Mas de avião é muito rápido, então é muito simples de viajar. Se você vai de ônibus para Ribeirão Preto, é chato. É uma viagem chata. Mas de avião é muito rápido. Durante o sorteio, eu não me lembro se foi o Casão ou o PVC, um dos dois comentou que o Flamengo vai jogar as duas em casa contra o Amazonas. PVC. Se deu PVC bem, falou. se deu bem o Flamengo no sorteio, né? Porque pegou um adversário que não era o mais forte, o favorito, assim, no pote 2, e vai ter essa questão de contar com o apoio do seu torcedor praticamente nas duas partidas, né? Todo mundo se deu bem, inclusive o Amazonas. O Amazonas tem a ambição de chegar à Série A rápido. O Amazonas quer ser para a região norte o que o Cuiabá é para a região centro-oeste. Ele quer ser o time do Amazonas, mas ele perdeu a final do campeonato estadual para o Manaus. Então começa a ver, no passado lá, remoto tinha Nacional e Rio Negro, Nacional e Fast. Hoje o clássico no Amazonas é Amazonas e Manaus. E o Amazonas tem o projeto de chegar à Série A. Não é um projeto para o ano que vem, porque acabou de chegar à Série B, mas subiu, foi campeão da Série C, então pode subir no ano que vem. Mas o Amazonas não tem a pretensão de ganhar o campeonato, de ganhar a Copa do Brasil, e ele vai receber um jogo em Manaus que vai proporcionar para ele uma arrecadação muito grande. Então todo mundo se deu bem. A única coisa discrepante disso que eu estou dizendo é que a viagem para o Flamengo é longa, né? Ir para Manaus é longe, mas o Flamengo vai ter muita torcida, muita capacidade de fazer sua marca prevalecer numa região que ele é soberano. Então vai ser uma festa na região norte do Brasil. Flamengo e Amazonas, Casão, se deram bem ambos, como disse o PVC? Sim, sem dúvida, eu concordo plenamente com o PVC. Para os objetivos do Amazonas, pegar o Flamengo faz parte, né? Porque vai passar no Brasil todo, é um jogo que todo mundo vai prestar atenção. A distância para o Flamengo é ruim, mas para o Manaus também, depois tem que ir para o Maracanã, né? Vir para o Rio de Janeiro, ou antes ou depois, ou a primeira ou a segunda partida, mas tudo vai ser festa, né? Talvez o desgaste psicológico do Flamengo é maior. Pô, tem que ir lá até Manaus jogar essa partida. Mas para os jogadores do Amazonas, não. Pô, vai ser do caramba viajar até o Rio para jogar no Maracanã, né? Então eu acho que todo mundo se saiu bem ali. Eu acho que foi muito bom para o Amazonas pegar esse confronto difícil, 100% praticamente de favoritismo para o Flamengo, mas faz parte do objetivo do clube. Aparecer. O Manaus vem subindo, então ele precisa aparecer também. E esse jogo vai dar visibilidade. E eu queria aproveitar esse gancho, a gente está falando de alguns jogos, alguns dos confrontos que já foram sorteados nessa terceira fase. Antes de sair para o mando de campo, que daqui a pouco volta as imagens da CBF com o sorteio lá, tem dois confrontos que parecem Davi e Golias, né? Um time muito grande e o outro não tão grande assim, mas que daqui a pouco, em razão do deslocamento e até da fase dos times, pode ser diferente. Começando ali por São Paulo e Águia de Marabá e também Corinthians e América de Natal. Depende muito também da fase do São Paulo e do Corinthians, PVC? Depende do técnico do São Paulo, né? Depende do que vai acontecer com o São Paulo. Depende do que vai acontecer hoje com o São Paulo. Mas, assim, eu acho que o Águia é um time que pode surpreender. O Águia é um time que... Vamos deixar claro, né? O São Paulo vai ser favorito, evidente que vai ser favorito. E a gente precisa entender se o Águia vai mandar o jogo em Marabá ou se o Águia vai mandar o jogo em Belém, né? Tinha uma dificuldade para quem estava jogando em Santarém. Não tinha estádio em Santarém, mas em Marabá tem. E tem no regulamento agora que o estádio tem que ter 10 mil ou mais de capacidade, né? Se o estádio for pequeno, não pode receber jogos. Se for em Belém, mais simples para o São Paulo, porque o Águia não tem torcida em Belém, isso é importante. Mas de qualquer maneira, é um deslocamento de 3 horas de viagem. São Paulo jogou em Belém contra o Independente de Tucuruí em 2011. Eu fiz esse jogo lá em 2011. O Independente era campeão paraense. Aliás, foram campeões paraenses do interior, o Águia e o Independente. E quando o Independente foi campeão,
o São Paulo foi jogar em Belém contra o Independente de Tucuruí. E agora pode jogar em Belém contra o Águia de Marabá. Em Belém fica mais simples. O Mangueirão está muito bonito. Estive em Belém em janeiro, o estádio está espetacular. E aí tem muito conforto, aumenta o favoritismo do São Paulo. Mas o Águia é um time sólido. É um time que tem crescido, tem brigado para voltar, para tentar chegar à série B, embora esteja ainda na Série D. E já ganhou o Campeonato Paraense e foi semifinalista nesse ano. O Corinthians encara o América de Natal. Depende muito da fase do Corinthians também, na tua opinião, PVC? Depende. O América está na Série D, mas ganhou o Campeonato Estadual. Acho que o Corinthians é favorito contra o América. De qualquer maneira, vai ser favorito contra o América. É um lugar que vai ter muita torcida do Corinthians presente. O Corinthians não tem a maior torcida em Natal, o Flamengo tem, mas tem torcedor do Corinthians lá também. Então vai ser o Corinthians é favorito. A questão do Corinthians, o Corinthians com o Antônio Oliveira jogou 12 vezes e só perdeu uma, mas não foi convincente em nenhuma. É aqui que está o X da questão. O Corinthians precisa passar a ser convincente. E a Copa do Brasil, assim como a Copa Sul-Americana, são as chances do Corinthians acabar com esse jejum de títulos que vem desde 2019. Se o Corinthians não tiver nenhum título em 2024, vai ser a maior seca de títulos desde o gol do Basílio em 77. O Corinthians precisa projetar ser campeão de alguma coisa neste ano. Não é favorito para ganhar a Copa do Brasil, não é de jeito nenhum, mas é mais fácil pensar em Copa do Brasil do que pensar em ganhar o Brasileirão. Certamente. Casão, São Paulo e Águia de Marabá, Corinthians e América de Natal. Depende muito, como a gente está falando, das fases de São Paulo e Corinthians, né? Fala um pouquinho sobre esses dois confrontos. Então, o confronto do São Paulo tem esse detalhe da distância, da dificuldade da viagem, tem que ver quem é o treinador, qual é o ambiente que o São Paulo está naquele momento. Enfim, o São Paulo tá numa situação de uma incógnita, né? A gente não sabe como o time, quem é o treinador, como está o ambiente dos jogadores, o que está acontecendo. Não sabe nesse momento. Esse momento é um momento confuso do São Paulo. Mas o São Paulo é favorito. Né? O São Paulo é favorito. Tem que passar, na realidade. Porque se não passar, aí se não está em crise, vai entrar. Casão. Marinho, só para confirmar. Não, o estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, tem 5.500 lugares. Então o jogo vai para Belém. Só um detalhe. O Tarcísio Correia de Oliveira, Casão, mandou o seguinte, ó. Se o São Paulo perder para esse time, é melhor sair da Série A. Não vai sair da Série A, mas vai arrumar uma confusão para a cabeça inacreditável, porque eu fiz, o PVC vai lembrar, Palmeiras e Asa de Arapiraca. Sim. Eu fiz lá, fui eu e o Kleber lá para Arapiraca, fizemos o jogo lá. Depois, aqui em São Paulo, nós fizemos outro jogo. Mas acompanhando o mesmo horário, né? No mesmo horário ia passando os gols. Nós não acreditamos quando o Palmeiras foi eliminado pelo Asa de Arapiraca no Parque Antártico. E aquilo lá é uma marca negativa na história do Palmeiras, assim como o CRB também eliminou no Allianz Parque, né? Então, essas coisas acontecem. Mas se acontecer com o São Paulo, no momento confuso que está, pode pesar bastante para a temporada toda, né? No caso do Corinthians, depende do momento, o Corinthians tem que melhorar. Concordo com o PVC, não é convincente, é frágil, sabe? Não consegue se impor e o mando de jogo pode facilitar alguma coisa aí nessa história, porque o Corinthians em casa, fazendo a segunda partida, ele é fortíssimo. Tanto que perdeu de 2-0 para o Remo, foi lá e buscou, ganhou nos pênaltis. Perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro, foi lá, buscou, ganhou nos pênaltis. Então, o Corinthians, na arena, fazendo o segundo jogo, ele é fortíssimo. Eu queria falar um pouquinho. Diga, PVC. O Asa foi em 2002, que o Asa eliminou o Palmeiras, ganhou 1-0 em Maceió e não, foi a Arapiraca. Foi a Arapiraca. 1-0 para o Asa e 2-1 Palmeiras no Parque Antártico, que é o Asa eliminou o Palmeiras. Depois, em 2015, o Palmeiras eliminou o Asa, com 0-0 e 1-0, no ano que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil de 2015, que foi o torneio de renascimento do Palmeiras. Venceu o Asa, um time que tinha Gabriel Jesus. O Asa e o Águia, ou o Águia também tem asa. É verdade. Olha aqui, ó.
Eu queria falar sobre um jogo específico que o pessoal está comentando bastante no chat aqui da live, que é Vasco e Fortaleza. Porque o Plínio Aquino Júnior mandou o seguinte, ó: o Vasco é favorito a ganhar o Brasileiro. Copa do Brasil é muito favorito contra o Fortaleza. E o Michael Conde escreveu aqui: quem se deu mal foi o Fortaleza por enfrentar o Vasco. O Vasco é tão favorito assim contra o Fortaleza, PVC? Não. Você sabe que tem uma coisa que é muito maluca, né? Assim, quando não tem lei do ex, ninguém fala. Tipo, Palmeiras e Vitória no final de semana, nem o Lucas Esteves, nem o Luiz Adriano fizeram gol no Palmeiras, eram 2 leis do ex. Aí ninguém lembra que era a lei do ex, que não aconteceu. Agora tem o Pikachu contra o Vasco. Né? Tem Pikachu contra o Vasco. Eu acho o Fortaleza mais forte do que o Vasco. E o Vasco tem uma coisa com a Copa do Brasil, né? De Baraúnas, de ABC no ano passado. O Vasco não consegue avançar em Copa do Brasil, mas ganhou a Copa do Brasil em 2011. Vamos ver o que acontece nesse ano. O Fortaleza hoje é mais forte do que o Vasco. Claro que a gente precisa respeitar a camisa e a tradição do Vasco. Fortaleza e Vasco, Casão, tem tanto favoritismo para o Vasco assim? Não, para mim o favorito é o Fortaleza. Eu respeito a história do Vasco, é maravilhosa, gosto muito do Vasco. Um dos meus grandes ídolos no futebol era o Roberto Dinamite, né? Gosto muito do Vasco, mas a realidade do momento é outra. É completamente. O Fortaleza é o time que se mantém nas competições continentais, que vai bem no Brasileiro, que sempre está chegando perto ali de uma Copa do Brasil. Então, para mim, o Fortaleza é favorito nesse confronto. Só em relação ao Asa e o Águia, o Águia é mais forte, né, PVC? Porque tem o Águia e a Asa. O Asa só tem a asa, não tem a Águia. Então, ele é um pouco mais fraco.